A passagem de hoje é Marcos 11, versículos 12 a 14. Vamos ler juntos. E no dia seguinte, quando saíram de Betânia, teve fome. Vendo de longe uma figueira que tinha folhas, foi ver se nela acharia alguma coisa, e chegando a ela, não achou senão folhas, porque não era tempo de figos. E Jesus, falando, disse à figueira: Nunca mais coma alguém fruto de ti. E os seus discípulos ouviram isso. Amém. O que lhes vem à mente ao ler e meditar sobre a passagem de hoje? A passagem de hoje tem apenas 3 versículos, mas contém um significado muito importante. Ao meditar sobre esta palavra, somos levados a uma pergunta: por que Jesus amaldiçoou a figueira sem frutos? Como diz a passagem, não era tempo de figos, mas Jesus veio procurar frutos, e não encontrando nenhum, não apenas seguiu em frente, mas a amaldiçoou. E esta árvore amaldiçoada mais tarde seca até a raiz. Por isso, pensei que a figueira deve ter se sentido muito injustiçada. No entanto, continuei meditando, aprofundando-me na palavra, perguntando-me por que Jesus não deu uma chance à figueira, mas a amaldiçoou e a fez secar. Ao meditar sobre esta palavra, lembrei-me de várias interpretações que ouvi antes. Como todos sabemos, a figueira é chamada de muagwa em coreano, porque é uma árvore que não tem flores visíveis. Dizem que a figueira dá frutos 2 vezes por ano. O primeiro fruto é chamado em Israel de page, ou pagé. É um fruto pequeno. Antes que o fruto verdadeiro, grande e delicioso se forme, um fruto pequeno e duro, mas ainda comestível, aparece primeiro. Depois disso, as folhas crescem abundantemente. Dizem que o fruto se forma primeiro, e depois as folhas aparecem. Depois que as folhas aparecem, no verão, um fruto grande e apetitoso chamado teená finalmente se forma. E era esse fruto, o teená, que as pessoas colhiam e comiam. Este primeiro fruto aparece em março e abril. Por volta de maio, as folhas se tornam exuberantes, e de junho a agosto, eles colhiam o delicioso fruto chamado teená, para consumo e armazenamento. Dizem que a época em que Jesus entrou no templo e foi crucificado foi pouco antes da festa. Era a Páscoa, que, em nosso calendário, seria por volta de abril. Portanto, quando Jesus se aproximou da figueira, se as folhas já haviam brotado, era uma época em que deveria haver figos, embora não fossem saborosos, mas comestíveis o suficiente para saciar a fome. Talvez por isso Jesus, com fome, foi procurar um pequeno fruto para aliviar sua fome, e não o encontrando, declarou: Nunca mais coma alguém fruto de ti. E a árvore secou desde a raiz. Poderíamos pensar que esta é apenas a história de uma árvore injustiçada que encontrou o seu fim na estação errada. Mas parece que Jesus queria dizer algo aos seus discípulos sobre o discipulado através deste incidente. Uma coisa que chama a atenção na passagem é a localidade de Betânia. No versículo 12, diz que, no dia seguinte, quando saíram de Betânia, Jesus estava em Betânia e depois saiu. Betânia é uma aldeia a cerca de 3 quilômetros de Jerusalém. E essa aldeia de Betânia era chamada de Aldeia dos Pobres, Casa dos Pobres, ou Casa dos Sofredores. No entanto, outros estudiosos dizem que o nome Betânia também significava Casa de Frutos Verdes, Casa de Frutos, ou Casa de Figos Verdes Abundantes. Assim, Betânia, localizada longe de Jerusalém, era na verdade uma aldeia a leste de Jerusalém, construída em um lugar onde o Templo de Jerusalém não podia ser visto. Porque uma aldeia chamada Betânia era necessária em um lugar onde o Templo de Jerusalém não era visível? Porque Betânia era o lugar onde viviam os impuros de Jerusalém, aqueles que não podiam entrar em Jerusalém ou que haviam sido expulsos de lá. Era um lugar onde as pessoas viviam por não terem dinheiro para morar em Jerusalém. Um lugar para onde eram expulsas por causa de doenças. A casa dos pobres, a casa dos sofredores, ou, por outro lado,
a casa de frutos abundantes. Como seu nome sugere, Betânia é lembrada como uma aldeia onde havia pessoas pobres e sofredoras, mas também frutos suficientes para saciar sua fome. Então, onde encontramos menção de Betânia? Conhecemos Lázaro, certo? O lugar onde Lázaro, que ressuscitou dos mortos, e suas irmãs viviam, era Betânia. E em Mateus 26 e Marcos 14, Betânia é descrita como o lugar onde Simão, o leproso, vivia. A mulher que ungiu os pés de Jesus com perfume, o fez na casa de Simão, o leproso, quando Jesus estava lá. E esse lugar era Betânia. Portanto, presume-se que Betânia era um lugar onde viviam leprosos. Era o lugar onde viviam as pessoas que foram expulsas de Jerusalém por causa da lepra. Jesus saiu de Betânia. Jesus permaneceu e depois saiu de um lugar onde havia pobres e sofredores, mas também frutos suficientes para eles comerem. Além disso, Betânia ficava no caminho entre Jerusalém e Jericó. Então era um lugar por onde os viajantes passavam. Era um lugar onde inúmeros viajantes podiam ver figueiras no caminho, e quando sentiam fome, qualquer um podia colher e comer os figos. Jesus, vindo de Betânia, foi a uma figueira para comer um fruto. No entanto, ao encontrar uma figueira com folhas exuberantes, mas sem frutos, e amaldiçoá-la, parece que ele estava prenunciando o próximo evento. O evento seguinte foi a purificação do templo quando Jesus entrou em Jerusalém. Em um lugar como o templo, que Herodes, o Grande, havia ampliado para ser exteriormente magnífico, onde os ricos exibiam sua riqueza e demonstravam sua religiosidade superficial, Jesus purificou e proclamou o juízo. O ato de amaldiçoar e secar a figueira, que era exuberante de folhas por fora, mas sem frutos, pode ter sido um prenúncio do que aconteceria ao templo. No versículo 14, está expresso que os discípulos ouviram. Através deste versículo 14, Marcos nos permite imaginar que esta situação que Jesus criou não foi de forma alguma acidental, e não foi algo que Jesus fez sozinho, mas uma situação em que Jesus pretendia ensinar algo aos seus discípulos. Os discípulos ouvem a história da maldição que Jesus pronunciou. E no caminho de volta do templo de Jerusalém, eles veem a árvore seca desde a raiz. Talvez, ao verem essa situação, os discípulos pudessem ter pensado no templo. Mesmo que não fosse no momento em que Jesus retornou, com o tempo, através daquela figueira que tinha apenas folhas exuberantes e nenhum fruto, eles podem ter pensado no templo, que era magnífico na aparência, onde muito dinheiro circulava, mas que não tinha o fruto da obediência. Quando Jesus amaldiçoou a figueira, ele nunca a avaliou como inocente ou injustiçada por não ser a estação. Jesus está avaliando aquela árvore, sem frutos, não como injustiçada, mas como uma árvore que não cumpriu o que deveria fazer, o que era essencial. Ter folhas de figueira exuberantes, como mencionei antes, significa que pequenos frutos devem se formar primeiro e depois as folhas brotam. Se as folhas são exuberantes, isso é uma exibição externa que diz: eu tenho pequenos frutos agora. Ter folhas exuberantes um pouco antes da estação é uma declaração externa de: eu tenho frutos um pouco mais cedo. No entanto, na figueira que Jesus se aproximou, não havia nenhum fruto. Era apenas magnífica por fora, mas vazia por dentro. Para as pessoas ao redor, sua aparência externa mostrava que tinha frutos, mas quando se aproximavam e olhavam para dentro, não havia nada. Jesus queria os pagi, mas não havia nem mesmo um pequeno fruto. Ele não disse que a árvore era injustiçada, mas que ela não havia feito o que deveria. A condição do templo de Jerusalém deve ter sido exatamente a mesma. Mas assim como Jesus virou as mesas no templo e proclamou o juízo sobre ele, nesta imagem da figueira com apenas folhas exuberantes, esta fé sem frutos, este juízo sobre os judeus sem frutos, nós também devemos ouvir o aviso de Jesus, que ainda é válido para nós. Queremos refletir se não estamos em uma fé que não tem frutos reais para apresentar a Jesus. Um discipulado que tem uma grande aparência,
mas na realidade é apenas uma casca vazia, uma fé que não agrada ao Senhor. Em 2 Timóteo 4:2, somos instruídos a nos esforçar para pregar a palavra, quer seja oportuno ou não. Na passagem de hoje, em Marcos 13, diz que não era tempo de figos. No entanto, Jesus queria que houvesse pelo menos um pequeno fruto, mesmo que não fosse bonito, saboroso ou grande, e diz que deveria haver. O que Jesus estava dizendo aos seus discípulos através deste incidente é que a estação ou coisas assim não são o problema. Eles devem ser discípulos que estão sempre prontos para produzir frutos. Há dois tipos de tempos finais que vêm sobre nós de repente. Um é o fim da história da humanidade, a segunda vinda de Jesus, um tempo que ninguém conhece e que virá de repente. Qual é o outro tempo final? É o tempo final que cada um de nós aqui enfrentará individualmente, o tempo da morte. Nós não sabemos quando ou como este tempo da morte virá para cada um. Mas esse tempo, não o fim dos tempos que todos enfrentarão juntos, mas o tempo da morte que vem para cada indivíduo. Um tempo que ninguém conhece, um tempo que vem de repente, é o tempo em que Jesus pedirá que apresentemos nossos frutos. Estamos preparados com frutos para apresentar nesse tempo final? Quando esse tempo vier de repente e Jesus disser: apresente seus frutos. Que frutos você poderá apresentar? Naquele tempo dar desculpas como: Senhor, acho que ainda não sou eu, ainda não estou pronto, não mudará o resultado. Como vimos com a figueira, um dia de repente, o Senhor virá e dirá: apresente seus frutos. E devemos ter algo para apresentar. No ministério, e enquanto vivemos o dia a dia, parece que nem todos os dias são felizes, alegres e fáceis de viver. Há ministérios e trabalhos que são difíceis e insuportáveis. E não temos apenas pessoas boas ao nosso lado. Também enfrentamos pessoas realmente difíceis. No entanto, assim como o que pensamos ser difícil pode se tornar um bom ministério, nem todo bom ministério é aquele que foi difícil e depois melhorou. Alguns ministérios são difíceis até o fim. Ultimamente, o ministério mais difícil parece ser o ministério familiar, o ministério que fazemos em nossa própria casa. Mas sempre há pessoas ao nosso redor cujo ministério ou trabalho é difícil. Às vezes, o Senhor nos diz a mesma coisa nessas situações difíceis. Ele pergunta: então você está fazendo esse trabalho difícil, mas qual é o seu fruto nele? Então, como você pode responder: Senhor, este é o meu fruto? Às vezes, uma coisa muito simples pode ser o nosso fruto. Senhor, eu não desisti. Mesmo em situações difíceis e dolorosas, Senhor, estou guardando o meu lugar. Senhor, meu fruto é pequeno e humilde. Estou apenas aguentando firme porque é difícil. Mas ainda não desisti e estou guardando o meu lugar. Esta confissão sincera é o pequeno fruto que o Senhor procurava na figueira. O que o Senhor veio procurar na figueira não era um fruto grande e doce, era um pequeno fruto. Quando a figueira foi procurada, era o tempo em que a longa estação chuvosa havia terminado e a estação seca estava apenas começando. Senhor, eu mal sobrevivi à longa tempestade de vento e chuva. Minhas folhas estão todas danificadas e pareço miserável. Mas vou reunir minhas forças novamente e quando o verão chegar, darei frutos grandes e doces. Mas, por enquanto, só tenho este pequeno fruto. Você tem aquele pequeno fruto que o Senhor procurava? Você se lembra da mensagem da madrugada de ontem? Ontem de madrugada, foi dito que, após sua entrada triunfal, Jesus caminhou em direção ao caminho da cruz. De fato, Jesus completou esse caminho com sua morte na cruz. O caminho que Jesus mostrou aos seus discípulos e a nós não foi um caminho de sucesso e glória, mas o caminho da cruz. O caminho que Jesus nos pediu para seguir nunca foi o caminho do sucesso como o mundo o define, mas o caminho da cruz. Mesmo os ímpios e as pessoas do mundo são gentis quando sua situação é confortável e têm alguma folga. Mesmo as pessoas do mundo, quando têm folga,
ajudam os outros e vivem com um certo grau de bondade. Mas um verdadeiro discípulo de Jesus é chamado a expressar e praticar o amor de Deus que Jesus mostrou, caminhando no caminho da cruz, mesmo quando não há folga, quando estou em um lugar de dor, quando estou em dificuldades. O fato de eu estar doente e sofrendo não me dá o direito de despejar palavras venenosas sobre as pessoas ao meu redor, de descarregar meu estresse sobre elas, de dar a desculpa de que não tenho folga. Esta é a nossa vida como discípulos de Jesus. Jesus faz a mesma pergunta. Então você está doente, está passando por uma situação financeira difícil. Então, qual é o seu fruto? Para nós, Jesus diz assim: dê um pequeno fruto para os pobres e sofredores. O fruto não precisa ser grande e vistoso. Pelo contrário, o próprio ato de se agarrar à fé, enquanto mal se sobrevive em tempos de dor e sofrimento, pode ser um fruto precioso aos olhos do Senhor. Jesus também caminhou silenciosamente pelo caminho da cruz, que parecia um fracasso aos olhos de todos, e finalmente alcançou a vitória que quebrou o poder da morte. Hoje pode ser um dia difícil, mesmo que você mal consiga passar por hoje, mesmo que não haja resultados visíveis, mesmo que pareça que não há nada. Por favor, não se esqueça. Somos discípulos de Jesus que, embora pequenos, estamos dando frutos claros e avançando em direção ao prêmio da soberana vocação. Desde o evento da cruz de Jesus, o caminho dos discípulos nunca foi fácil. O caminho que Jesus nos pediu para seguir nunca foi um caminho largo, plano ou pacífico. Jesus nos diz para carregar nossa cruz e segui-lo. Na palavra, ele diz: a paz que eu vos dou. A paz da qual Jesus falou é uma paz que o mundo não pode dar. Uma paz diferente da do mundo. Se queremos viver a paz que o mundo fala, o sucesso que o mundo fala, a vida glamourosa que o mundo fala, devemos examinar se não estamos buscando o discipulado do mundo, em vez do discipulado que Jesus falou. Hoje, que não tentemos receber todas as nossas recompensas nesta terra. Como a confissão de Paulo em Filipenses 3,14, espero que possamos avançar juntos em direção ao alvo, ao prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Não tente receber tudo o que você trabalhou e se esforçou nesta terra, mas abençoo você para que possa se tornar um verdadeiro discípulo de Jesus, que acumula tesouros no céu. Você está em uma situação dolorosa? Dê frutos. Mesmo quando estamos doentes, devemos dar frutos. Jesus procura em nós aquele pequeno fruto, aquele fruto insignificante, que pode saciar a fome, que pode satisfazer a necessidade. Que hoje seja um dia em que possamos oferecer um pequeno fruto. Que todos vocês possam confessar: Senhor, é humilde. Mas, Senhor, quando vieres novamente, prepararei um fruto verdadeiramente grande e doce. Abençoa a todos vocês.